Olá, gente, bem-vindos de novo. Nossa terceira tentativa aqui com a internet que não tá querendo mostrar a Van, que veio para conversar com a gente sobre esses tempos de peregrinação interna. Van, eu vi que você já entrou, isso, solicitou aqui, perfeito. Gente, sejam muito bem-vindos. A avó vai conversar com a gente, que ela é peregrina, psicóloga. Eita, Ai, eu acho que não vai ser. tá, Não tá rolando a imagem. Acho que vai ter que ser não. mesmo, é. A gente, né, não Tá, sei. então, gente, vamos fazer, né? Vamos fazer de conta que estamos num podcast. Quem sabe daqui a pouco a internet esquenta aí os motores e a van aparece, porque antes ela apareceu só congelada. Foi. Vamos tentar assim, então. Vamos, vamos. Querida, muito obrigada, muito bem-vinda. Bom, para começar, quero contar que conheci esta peregrina online. É Foi verdade. pelo Face ainda, eu acho, Eu acho né? que sim, pelo Face e aí depois pelo Instagram também, né? Isso. Você quer contar essa parte aí da Conto. nossa história e contar um pouquinho de você, né, para quem não te conhece, porque, enfim, o que eu acho assim incrível no perfil da Van é essa parte do trabalho dela como psicóloga associada às caminhadas, que tem o foco aí no autoconhecimento. Então, enfim, admiro muito e, né, uma pessoa perfeita para a gente falar sobre isso, que são os tempos atuais, tempos de peregrinação interna. Então, Van, você quer se apresentar? Vamos lá. Primeiro, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. É uma honra estar aqui, né? Porque eu te conheço antes até de você me conhecer, né? Porque e isso é uma coisa que também foi depois, né? Enfim, que eu te encontrei nas redes e tudo mais, mas eu comprei um livro teu, né? Enfim, que foi na época do financiamento coletivo, o teu livro que foi do Caminho Português. E aí, ele é que fez com que eu decidisse fazer o caminho português, porque eu estava muito na dúvida de qual caminho ir. Então, você participou muito, né, enfim, do meu caminho e da minha trajetória, né, como peregrina, né? Então, enfim, por isso que é muito importante eu estar aqui, né? Enfim, estou muito feliz com isso. E aí a gente se conheceu, a gente trocou algumas mensagens, eu nem lembro direito o contexto, porque faz tempo, né, isso. E aí foi no carnaval agora, né, que a gente estava fazendo os caminhos diferentes, mas a gente se encontrou, eu estava fazendo o caminho da prece, e a André estava fazendo o caminho da fé. E tem um ponto, né, enfim, que junta esses caminhos. E foi ali que a gente se conheceu. E tem o Poli, né, que eu acho que ele já fez também, né, eu acho que o pessoal já deve ter conhecido, que é uma figura, ele é incrível. E ele tava tirando a foto de vocês. Aí eu cheguei, Poli, aquela é a Andréa, né? Andréa, uma fã tua! E aí a gente se conheceu pessoalmente depois de um tempo. Não, e foi incrível que foi, né, realmente uma coincidência muito grande, porque foi na entrada da cidade de Inconfidentes, onde os Uhum. caminhos da fé e o caminho da prece se cruzam, e foi uma sorte incrível, porque a Van mora aqui em São Paulo, e eu morando agora aqui também, então já ganhei uma amiga, Uhum. Sim, né? sim. Nos encontramos depois aqui em São Paulo. Aliás, acho que foi o Uhum. meu último café pré-quarentena. Foi Sim. com a Van. Sim, Ai, que querida, triste, então né? assim, Pensar assim, ó, faz 3 meses, né? já tá Mas, fazendo. né? É, Mas agora são os encontros virtuais, né? gente, para quem está chegando agora, estamos tendo a paciência da internet mudar de ideia e mostrar a Van. Mas enquanto isso, faz de conta que nós estamos num programa de rádio. Ai. Van, me conta primeiro do Tá. teu primeiro caminho de Santiago, Uhum. que
Claro, né, como para todos os peregrinos, tem ali alguma transformação, alguma mudança, mexe de alguma forma. Então, eu queria um pouquinho que você contasse como foi essa primeira experiência. Vamos lá. O caminho de Santiago, ele não foi o meu primeiro caminho, né? Ele foi o segundo, porque eu fiz um preparo no caminho dos Passos de Anchieta aqui, mas, enfim, foi meio que um preparo para eu ver se eu ia conseguir, né? Porque dos Passos de Anchieta ele é de 100 quilômetros, e aí eu ia fazer o português, né? Que é 200 e pouquinhos quilômetros, né? Então foi um preparo. Só que o caminho de Santiago foi um marco para mim, né? Então, assim, não teve. Enfim, sem sombra de dúvida, existe uma van antes e uma van depois do caminho de Santiago de Compostela. E assim, tipo, as transformações que surgiram, né? É bem isso que você falou, né? Então, as transformações, elas foram tão intensas, tão grandes, que elas estão comigo até hoje, né? Então, quem caminha, eu acho que você pode dizer muito disso, as outras pessoas que falaram, né, sobre, são muitos marcos, né, que a gente tem na nossa vida de uma forma, enfim, muito profunda. Porque eu sempre digo que fazer uma peregrinação é como se a gente estivesse num processo de autoconhecimento, né, enfim, de mergulho, enfim, de meditação ativa, em que a gente não pode fugir. Porque aqui no nosso, né, enfim, no nosso cotidiano, a gente foge o tempo inteiro. Então a gente tá fazendo alguma coisa, aí começa a doer, e a gente, sei lá, tipo, vai tomar uma cerveja com alguém, a gente vai no shopping dar uma volta, a gente vai, enfim, no cinema, a gente sai, né? E num caminho a gente não pode fazer isso, a gente tem que continuar caminhando, né? Um passo depois do outro, e a gente vai se aprofundando em várias questões internas, da mesma forma como aquele caminho também vai se aprofundando. Então eu tive muitos aprendizados e muitas mudanças ali dentro. E a principal, assim, que eu acho que é uma que, enfim, que depois eu levei para todas as outras caminhadas, que é do que realmente é necessário na vida, né? Então, enfim, a gente carrega, né, na nossa mochila emocional, na nossa mochila, né, enfim, de coisas, não só mochila física, tantas coisas que de repente nem fazem sentido e a gente vai levando esses pesos. Então, esse foi, assim, o meu maior aprendizado. Eu voltei mais leve. E eu lembro de um dia, que foi o dia que foi de da Vila do Conde até Barcelos. Não, foi de Barcelos até Ponte de Lima, né? Foi esse trecho, foi o trecho para mim mais difícil, que acho que foram 30 e poucos quilômetros. E assim, eu lembro que nesse dia, durante 3 vezes, pelo que eu contei, eu morri e renasci. E nesse morrer foi muito esse processo, sabe, de deixar coisas. Então eu sentia a mochila pesada, e aí eu tirava a mochila e sentava um pouquinho, pensava, falava, não, não é a mochila que tá pesada, sou eu. E aí, o que eu vou deixar aqui nesse momento? Deixava alguma coisa, deixava alguém, pegava a mochila de novo, parecia que ela estava mais leve, incrivelmente, né? Mas realmente ela estava mais leve. Caminhava um trecho maior, não tô aguentando mais, eu tava com 7 bolhas do pé, porque eu não fui com o sapato apropriado. Então, assim, né? Enfim, aqueles erros de principiante, né? Então você pega, enfim, um sapato emprestado porque o amigo quer ajudar, e aí eu tentei treinar, treinei, mas não treinei, porque é muito diferente, né? Então, enfim, mas deu tudo certo. Então, essa viagem me mudou, e quando eu voltei, foi aí que, enfim, que a minha vida mudou totalmente. Porque um caminho, ele nos transforma, só que eu acho que a nossa vida ela se transforma quando a gente mantém esse caminho ao longo da nossa vida. E aí, depois disso, eu mudei meu propósito em relação ao meu trabalho, enfim, eu mudei os meus relacionamentos, eu até, enfim, desfiz uma sociedade que eu tinha. Então, a minha vida, ela mudou das pernas para o ar, foi aí que nasceu a Shang, porque eu tinha uma outra empresa que fazia um outro tipo de trabalho. Eu falei, putz, não, eu quero fazer isso, porque eu quero proporcionar para, enfim, para outras pessoas um caminho interno da mesma forma como eu tive, porque isso transforma. Então, enfim, eu afinei enfim, o meu propósito de vida, o meu trabalho como um todo. Então foi muito importante em todos os sentidos, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha carreira. Enfim, eu sou uma outra pessoa e eu não seria essa van se não fosse, enfim, o primeiro, o segundo, e cada caminho um diferente do outro, por mais que você faça o mesmo trajeto, quando você faz um outro momento, parece um outro caminho. Eu fiz 4 vezes o caminho dos Passos de Anchieta, eu fiz 2 vezes o caminho da prece, cada uma das vezes foi totalmente diferente uma da outra.
estamos diferentes, né? A cada, enfim, mudando a cada caminho, novas experiências, novos aprendizados. Sim. Isso é maravilhoso. Uma E vez uma eu. das caminhadas. Como? Não, pode falar que você não tá me vendo, né? Então fica difícil. Mas em relação a isso, em relação a isso, tipo, teve uma vez que eu ouvi, né? Ninguém faz um caminho, né, de peregrinação se não for para se transformar. Ninguém faz, né? Então essa transformação ela vai acontecer, né? Porque é uma questão de uma escolha de quem tá ali, né? Bom, e uma das caminhadas que agora, né, foi muito Uhum, engraçado que quando começou a quarentena, lá meados de março, né, uhum, uma amiga me mandou um vídeo de uma pessoa que dizia que estávamos entrando num caminho de Santiago uhum, compulsoriamente. A diferença era essa, que quando, né, a gente vai se propõe a fazer uma longa caminhada, uma peregrinação, é todo um planejamento, é toda uma expectativa. E agora nos vemos todos mergulhados nessa peregrinação interna compulsória, obrigatória, uhum. né? E a Sim, gente até conversou sobre isso antes, né, Van? sim, Que um dos pontos é também que esse período, agora já vai fazer 3 meses que uhum, estamos, que esse período também tem fases. Então, até queria comentar com vocês a minha experiência pessoal. Lá no início, eu tive um período de adaptação, uns dias nada fáceis, agora morando sozinha em São Paulo. Então, assim, eu estava muito atenta e dedicada a me adaptar a essa nova realidade. E depois a coisa melhorou, foi fluindo. E isso tem muito a ver com um padrão, né, de uhum. comportamento, né, Van, que eu acho que Sim, todo mundo tá passando, né? sim. A quarentena tem várias fases que nos afetam de formas variadas. Então, Sim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente, né? claro, Essas claro. diferentes fases da quarentena. Sim. É claro que cada um vai sentir de um jeito, né? Porque cada um tem expectativas diferentes, né? Enfim, nenhum caminho é igual para todos. Da mesma forma, enfim, essa fase de isolamento não vai ser igual para todos, né? Mas, enfim, tem alguns pontos muito similares, né? Então, no começo, por exemplo, eu percebia muitas pessoas com muito medo. Então, um medo generalizado, né? Obviamente, pela situação, pelo perigo. E, ao mesmo tempo, né? Então, quando falaram, vai todo mundo ficar em casa, veio também um pouco de uma animação, enfim, enfim, até de uma felicidade em poder estar em casa, de parecer meio férias, né? Então, tipo, eu tô de férias, eu tô de folga. Então, esse era um pouco, enfim, esse ânimo, né, do momento. Mas depois de um tempo, as pessoas começaram a perceber uma desorganização muito grande. Porque é muito diferente você não ter uma rotina, né? Porque a rotina mudou totalmente. Você fica em casa, você acorda, aí você não tem horário para acordar, você, enfim, não vai fazer a tua academia, a tua atividade que você já fazia. Então, e o trabalho, se você vai trabalhar em casa, então se você tem filhos, você não, né, ou então se você mora sozinho, mas mesmo assim tem ali, né? Então, eram várias dificuldades em termos de organização. Aos poucos as pessoas elas foram se organizando e aí foram criando uma rotina de quarentena, né? Que a princípio era uma rotina meio que temporária, né? Todo mundo pensou, isso aqui vai ser por um mês, por 2 meses, né? Por 40 dias, que o próprio nome quarentena, né? Já indica, então vão ser 40 dias, né? Então, enfim, nem é certo agora a gente falar quarentena, é isolamento mesmo, né? Porque, enfim, já passou dos 40 dias faz tempo. Então as pessoas elas criaram essa ilusão, né? Enfim, que no momento foi importante para não gerar uma dor maior do que já estava gerando naquele momento, né? E aí as pessoas começaram então a se reorganizar numa nova agenda e que foi muito bom. Então as pessoas começaram a fazer cursos, a ler livros que não liam, a de repente, sei lá, assistir um monte de série no Netflix, ou então tinham aquelas pessoas que estavam trabalhando muito mais do que trabalhavam antes, né? Porque a gente tem que pensar em dois cenários.
que são dois públicos. Porque tem as pessoas que continuaram trabalhando de casa, tiveram as pessoas que trabalhavam fora, ainda estavam saindo e voltando, e aí tem todo esse medo, né, em relação a esse transporte, e tiveram as pessoas que ficaram, tipo, sem trabalhar, né, enfim, por diversas questões, ou porque pegaram férias, ou porque não tinha trabalho, enfim. Então, cada uma foi se reorganizando dentro desse tempo. Depois disso, enfim, veio uma coisa que eu percebi, que todo mundo estava querendo, sabe, encher buraco. Essa é a definição. Não estava querendo fazer tantas coisas. Quero fazer tudo. Então, assim, tipo, eu quero ler 10 livros, um livro por semana. Tipo, eu quero, enfim, fazer yoga, que tem a yoga. Eu comecei nessa, né? Tipo, não era yoga, mas era Tai Chi Chuan. Eu queria fazer, eu também queria fazer boxe. Eu comprei um saco de boxe. Imagina, eu soquei o saco de boxe, eu acho que 3 vezes. Em 3 dias, né? E, né? Então, né? Porque também tem um pouco dessa ilusão, né? Que é um pouco de saúde até. Né? Enfim, a nossa mente ela precisa ter essa rotina, então são mecanismos que a nossa mente ela foi criando. Só que nisso também, como você mesma falou, né? Foi uma peregrinação e uma imersão compulsória, a gente tentou ainda fugir de encarar a nós mesmos da forma que a gente podia com os recursos que nós tínhamos. Então, se a gente não pode sair quando está doendo, eu vou lá e vou me matricular em 10 cursos online grátis que tem, que eu quero fazer todos ao mesmo tempo, para não parar para pensar em mim. E aí as pessoas começaram a fazer muitas coisas, ficaram estafadas, né? Tanta coisa, que aí agora as pessoas estão cansadas, né? Enfim, então tem esse cansaço, e ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas perceberam, né? Pelo menos enfim, as pessoas que eu conheço, e estou falando de mim também, que mesmo fazendo um monte de coisa, não foi possível fugir ainda de si mesmo. Porque, tipo, naquela brecha, tipo, à noite, quando você ia dormir, ou então quando ficava o silêncio, naquele momento você ia ter que encarar a si mesmo, né? E aí tem uma coisa que eu, né, assim, é melhor a gente encarar que dói menos. E se a gente encarar que a gente está, assim, né, dentro de uma peregrinação interna, a gente vai poder aproveitar esse momento de uma forma muito melhor. Então, a gente vai sair desse período não só com um monte de curso feito, mas com uma gestão emocional, com um autoconhecimento, sabe? Com uma flexibilidade com nós mesmos, que isso é muito mais importante que qualquer técnica, qualquer teoria que a gente aprender, né? Porque tem a ver com uma questão de saúde mental e de a gente acessar também a nossa vulnerabilidade. Porque é isso que esse momento ele traz, muito, muito presente, né? O quanto que a gente é vulnerável. E a gente aprende a escutar essa palavra vulnerabilidade e temer ela, né? Então, assim, não posso ser vulnerável, eu tenho que ser forte, né? Eu tenho que dar conta. E aí a gente não entende o quanto que a vulnerabilidade ela tem uma potência muito incrível. Não tem como a gente se relacionar sem vulnerabilidade, não tem como a gente ser quem nós somos sem a gente entrar em contato com essa vulnerabilidade. Então, assim, é muito importante, tipo, a gente aceitar esse momento, né? E agora a gente tá entrando numa outra fase. Por quê? Deu os 40 dias, deu os 90 dias e não passou. Então, vem uma pergunta, e agora? Quando é que isso vai passar? E isso gera um outro medo, né? Um medo de assim, putz, quanto tempo mais vai levar? Tipo, quando que eu vou voltar, né? E eu tô fazendo aspas agora que vocês não podem ver, mas eu estou fazendo aspas. Voltar à vida normal. Porque voltar, porque não vai voltar, né? Tem algumas pessoas que estão falando até o novo normal, né? Que eu acho horrível essa expressão, o novo normal. Eu não acho que, enfim, não é normal. Enfim, vai ser uma coisa totalmente nova. E eu acho que o grande aprendizado disso é a gente compreender que não existe uma certeza e um controle de nada. A gente pode ter um plano na vida, faz parte. Só que esse plano pode mudar num estalar de dedos, em qualquer segundos. A gente não tem controle. E tá tudo bem, isso faz parte. A gente precisa aprender a lidar com essa flexibilidade também, né? Então, assim, se o plano não deu certo, tudo bem, amassa esse plano e cria um novo. E aí talvez eu faça lá uma tarefa, 2 tarefas nesse plano, de repente eu vou ter que refazer todo ele. Isso faz parte da vida e sempre fez. Não, isso não veio com a pandemia. E é exatamente o que a gente fica passando dia a dia numa peregrinação externa, né? Uhum. Um
um caminho de Santiago, enfim, qualquer caminho, qualquer longa caminhada. Normalmente a gente se planeja, nossa, vou fazer tantos quilômetros, vou chegar a tal horário. Mas tem dia que chove, tem dia que você não tá tão bem, tem dia que você tá com mais energia, tem dias que talvez uma dorzinha apareça. Então, eu acho que é muito isso de adaptabilidade e também de confiar também, né, Van, de que, enfim, alguma saída tem, conseguir enxergar o problema de repente como um desafio, como um obstáculo, que tem, né, tem como, enfim, encontrar alternativas, né? Com certeza, com certeza. E eu acho assim, eu costumo pensar, enfim, eu não quero parecer, enfim, que eu estou menosprezando essa situação do vírus e tal. Mas assim, eu acho que essa também é uma grande oportunidade para cada um de nós, sabe? Tipo, valorizar aquilo que realmente importa na vida, para a gente repensar. Porque o mundo como ele estava antes, o antigo normal, não estava bom. A gente tem que ser real. O mundo não estava bom. As coisas, enfim, estavam totalmente do avesso. Tipo, enfim, as pessoas tipo, valorizando coisas que não tinham valor. Tipo, ninguém olhava para o próximo, ninguém conseguia, sabe, tipo, ter um mínimo de compaixão e de empatia. As pessoas andavam na rua, né, enfim, de uma forma que ninguém olhava para ninguém. Então, assim, não estava bom, precisava mudar. É que, claro, veio uma situação, né, gigantesca para isso acontecer. Mas será que se fosse de uma outra forma, tipo, a gente mudaria? Mudar dói, caminhar dói, porque dá bolha, porque dá dor, né? Então a gente também tem que entender que o processo de evolução ele é um processo de dor e que precisa de coragem, né? Precisa de coragem, precisa, enfim, desse acreditar e não é só acreditar, enfim, que as coisas vão ser resolvidas, porque elas vão. Uma hora isso vai acabar, né? E uma hora a gente vai, enfim, ter uma vida que a gente não sabe qual vai ser ainda. E tá tudo bem não saber. A gente não precisa também querer controlar, porque senão a gente vai cometer o mesmo erro que a gente já cometeu, a gente vai sofrer de novo. Então a gente também tem que aprender, né, com os nossos erros enfim, de estar um pouco aberto para aquilo que vier. Mas a gente também precisa acreditar em nós mesmos, sabe? No sentido de que se a gente conseguir sair dessa situação se conhecendo um pouco mais, reconhecendo os nossos limites, as nossas forças pelas nossas vulnerabilidades e não só por aquilo que a gente acha que é força, a gente vai, na verdade, eu acho, sair daqui muito melhor, em todos os sentidos. Então, a mudança ela não é só no mundo, não é só o mundo que precisava de mudança. O ser humano, né, nós, os indivíduos, também precisávamos, né? Então, essa é a oportunidade para. Van, não tô te ouvindo. Eu não sei se o pessoal tá te ouvindo, mas Ih, agora o travou? áudio ficou Travou? Sério? problemático. Deu umas travadas. Deu uma Vamos ver. travadinha, mas agora voltou? Eu tô no 3G. Voltou, voltou, voltou. Voltou? Olha, Legal. deixa eu aproveitar e te ler aqui Então, um comentário de um peregrino querido, André Castro. uhum, Eu concordo plenamente com a Vanessa, mas sinceramente ainda não vejo em muitas pessoas o empenho dessa mudança. uhum. Tem muitos ainda não enxergando essa oportunidade. Espero que se possa mudar isso. E isso é uma coisa que Então, tá te assim, ouvindo bem agora. estão me ouvindo? Ótimo. Sim. Realmente, assim, não é todo mundo que vai mudar. Eu acho que a gente também tem que entender que faz parte. Você sabe que tem uma coisa que, enfim, que eu aprendi, inclusive nesse período de isolamento, tipo, nessa peregrinação interna, de que a gente precisa aceitar que o ser humano ele é imperfeito, né? E que nós somos imperfeitos. A gente não vai conseguir, de repente, fazer e caminhar todo mundo junto para o mesmo caminho, porque cada um está no seu processo, cada um tem as suas questões, enfim, está na tua evolução e tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente não precisa, tipo, chegar junto ali como numa caminhada, né? Como numa peregrinação. Cada um tem o seu ritmo, enfim, cada um tem a sua forma, né? Enfim, de caminhar, de lidar com as coisas. Então, o despertar, ele pode demorar em alguns momentos para algumas pessoas, para outras não. Tem algumas pessoas que não vão despertar de forma nenhuma, né? Então, assim, também não é milagre, sabe? Tipo, o vírus não vai fazer milagre de agora, então a partir, né, enfim, desse momento, todas as pessoas
vão ser super compassivas, elas vão ser generosas, elas vão ajudar o próximo. Não, porque o ser humano, ele é imperfeito, né? A gente busca a evolução. Mas eu não sei se nessa vida, ou em tantas outras que a gente pode viver, se a gente vai encontrar. Porque se a gente chega lá, a gente não volta, entendeu? A gente morre, né? Porque a vida acabou, porque a vida ela é a própria evolução. Então, tá tudo bem, de repente, algumas pessoas não evoluírem, desde que a gente consiga fazer o nosso caminho e ter talvez uma empatia com essas pessoas. Porque eu acho isso também importante, né? A gente ter essa empatia com o outro, que de repente não consegue enxergar certas coisas e que tá tudo bem, porque cada um tem uma dor. Então, por exemplo, sei lá, as pessoas, e eu me revoltei muito por muito tempo, algumas pessoas que não estavam seguindo, né, enfim, o isolamento, que estavam indo pra rua, e aí estavam indo sem máscara. Você vai no mercado, as pessoas sem máscara vindo pra cima de você. Fala assim, não quero. Então, assim, isso irritava. Aí eu comecei a pensar, essas pessoas, ou elas estão no processo de negação, que também faz parte, ou sei lá, eu não conheço a vida dessa pessoa, eu não sei o que ela já passou, enfim, como é que tá a situação dela. Então é muito difícil a gente também julgar o momento de evolução do outro. A gente pode, né, fazer o nosso processo e ter empatia com o outro, eu acho que já é um bom caminho. E aí, se de repente, de 100, 10 mudarem, 10 conseguirem fazer, enfim, algo, tipo, dar um passinho mínimo, minúsculo que seja, dentro dessa escala evolutiva, eu acho que já vai ter valido a pena, né? Porque é assim É que funciona. verdade. Olha, a Jane está dizendo, eu sempre achei que preciso de pouco para ser feliz, agora tenho Uhum. certeza, É, né? que lindo Esse isso, acho que é né? acho que esse é um dos aprendizados que, bom, desde consumo mais consciente, né, de Uhum. realmente a gente avaliar, preciso mesmo disso, vou sair para comprar isso, né? Qual é a real necessidade, né? Esse com certeza é um dos questionamentos que está super prático, né, no Com nosso certeza. dia a dia, né? E isso é essencial, né, para depois, quando voltar, né, porque também tem isso, depois, enfim, quando as coisas elas mudarem de novo e a gente poder sair, poder ter uma rotina, né, enfim, um pouco mais parecida com o que a gente tinha, o que a gente vai levar também desse momento? Porque não adianta também, beleza, aprendi tudo isso, aí chega depois, beleza, então agora o que é importante é ter a BMW ali, ou então, tipo, ter as coisas que, né, enfim, o consumo em excesso, né, enfim, então é importante, eu acho que isso ser uma mudança, né? E isso também que você falou, Vã, de repente ficar preocupado com o outro, nossa, não estão respeitando, Uhum. ou né, até uma questão de julgamento mesmo. Isso também é uma outra forma que eu vejo que é muito fácil da gente se distrair olhando para o outro e Sim. não olhar para si, que eu acho que é o Uhum. mais valioso que a gente pode tentar tirar desse momento, né, da gente realmente conseguir olhar para um mergulho de autoconhecimento, como Sim. num, numa Numa peregrinação caminhada. de fato, né? É. Isso também você tinha comentado que às vezes a gente não quer fugir, né, de Uhum. olhar e que agora estamos sendo obrigados a isso e claro que isso Sim. pode gerar desconforto. E vai gerar, né? Porque esse é o objetivo de tudo isso. Na verdade, o processo de autoconhecimento ele vai gerar o desconforto. E assim, a gente vai tentar fugir o tempo inteiro. Então a gente precisa saber se monitorar. Por isso que é importante muito a questão da consciência. Uma coisa que eu faço muito nos grupos quando eu levo, né, para fazer a caminhada, porque é muito comum, tipo, a gente olhar o ritmo do outro, a gente pensar, o outro tá caminhando desse jeito, eu tenho que ser desse jeito, tenho que ser. Então, a primeira coisa que eu falo para todo mundo é assim: aqui o caminho ele é individual. Quando eu olhar para o outro e se alguma coisa no outro me incomoda, o outro tem que ser um espelho para mim. Então, eu tenho que olhar e pensar assim: peraí, se isso está me incomodando, o que isso tem a ver comigo? O que existe dentro de mim que faz com que isso me incomode? E aí eu tenho certeza que a gente vai encontrar alguma coisa ali. Então nunca é o outro, sempre somos nós, né? Quando algo me dói, enfim, quando algo salta aos meus olhos, né? E de repente aquilo me chama atenção, é porque aquilo tem muito mais a ver comigo do que com o outro.
né? Então a gente precisa ter, eu acho que essa disciplina até com nós mesmos, né? Quando eu tô olhando muito para fora, peraí, eu tô fugindo de novo, porque minha mente ela vai fazer isso. Peraí, eu preciso voltar. E aí fazer um esforcinho, né? Enfim, talvez para voltar, e aí tá aqui, e aí vai doer, aí se dói um pouquinho eu espero. Então a gente também tem que ter paciência no nosso processo. A gente precisa também fazer, sabe, tipo, tudo do dia pra noite, porque é uma violência muito grande. A gente precisa ter um respeito com o nosso tempo. Assim como a gente tem um respeito com o tempo do outro, a gente também tem o nosso tempo. Opa, tipo, tá doendo demais. Então, pera um pouquinho, eu vou lavar uma louça ali para me distrair um pouquinho, depois eu volto. Mas com consciência, né? Eu acho que isso que é importante, é fugir e voltar com consciência para que a gente possa, né, enfim, ir mergulhando, né? Porque eu acho que o objetivo é esse, é ir mergulhando. Uma coisa que eu aprendi, inclusive em terapia, é não me exigir demais. Inclusive, o período que a gente está agora é, em especial, exatamente isso, né? A gente cuidar para não se exigir demais. Eu adorei que eu vi um vídeo lá no início, né, lá por abril, sei lá, uma pessoa dizendo que, nossa, olha só, uma alimentação saudável para a gente criar imunidade e tal nesse período é bacana, mas a gente também vai precisar daquela comidinha, né, Nossa, aquela afetiva, comida aquele gorda, né? Aquele bolo, aquele hambúrguer. chocolate, para a gente se sentir também, né, enfim, para não se exigir demais mesmo, né, a questão de exercício físico também no início, eu meio que me preocupei demais, nossa, como é que eu vou fazer agora? Não tem academia e tal, então aos poucos encontrando alternativas e eu acho que muito importante que você falou, a questão da gente se monitorar, se autoconhecer, de perceber, acho que hoje eu não tô bem, acho que isso não tá me fazendo tão bem, e também saber o que te alimenta, o que te energiza. Eu tava comentando com a Van hoje que às vezes tem dias que eu tô meio esquisita assim, eu pensei, nossa, ainda não botei música, vou botar uma Uhum, música, né? Da gente se uhum, ajudar, da gente ser o nosso melhor amigo. Acho que isso é sim. precioso. É ir se acolhendo, né, nesse processo, porque eu acho que o acolhimento é a palavra que eu mais gosto, assim, que eu acho que mais faz parte do caminho. Tá tudo bem, às vezes, sentir tristeza, tá tudo bem, às vezes, a gente sentir uma mágoa, a gente, às vezes, sentir raiva dessa situação, tá tudo bem. Todos os sentimentos, eles são, sabe, eles estão no seu lugar. A gente não pode rejeitar nenhuma parte de nós. A gente não pode achar que é besteira o que a gente está, né? Enfim, então assim, se eu tô com vontade, né, de comer alguma coisa mais gorda, se eu não tô com vontade de fazer uma atividade que eu me predispus, eu preciso também ter uma consciência de que a gente não tá numa situação comum, né? Que a gente já estava acostumado a. Então tudo vai mudar. Não dá pra gente se exigir da mesma forma como a gente se exigia, porque a situação ela é outra. E a gente se exige porque a gente fica buscando uma perfeição que a gente nunca vai atingir. Porque, lembra, nós somos seres humanos. O ser humano, ele é imperfeito. A sina do ser humano é ser imperfeito. Então a gente precisa aceitar isso também. Nós somos humanos, a gente não é super-herói. E até o super-herói tem defeito. Né? Se você vê lá na Marvel, a Mulher Maravilha, ela tem defeito, né? Então a gente não precisa também, sabe, ser o homem de ferro ali. Não, né? Então a gente tem que acolher a nós mesmos o tempo inteiro. E esse é um exercício junto com a disciplina, né? Porque, enfim, uma disciplina que é uma disciplina com amor. Não é aquele negócio, não, então eu preciso me olhar sempre, então eu vou me olhar e aí vou ser um carrasco comigo mesmo, que eu tenho que passar por esse processo de autoconhecimento. Porque aí não vai funcionar também, não é assim. A gente tem que fazer isso com amor, saber com amor a nós, com paciência, né? Enfim, entendendo o que a gente está sentindo agora. Porque uma coisa também importante é que esse período ele, na verdade, ele tirou debaixo do tapete, abriu uma caixinha de Pandora, sabe? Que existia dentro da gente, e fez com que todos aqueles problemas que já existiam, tudo aquilo que a gente não olhava muito bem, ou então até olhava, mas a gente não tinha um aprofundamento tão grande, agora está espalhado pela sala. Então, agora a gente está lidando com traumas, com dores, enfim, com angústias que já existiam dentro de nós,
mas que, enfim, apareceu, né? São vários Os monstrinhos. monstrinhos estão sentados no sofá. Exatamente. Então a gente vai ter que também aceitar, né, o momento que assim, vai ter uma semana que eu não vou querer fazer nada, eu só vou querer dormir, eu só vou querer ficar deitada, eu não vou querer ter compromisso nenhum. Hoje eu fiz isso, assim, meu único compromisso foi a live, porque eu pensei, é feriado, nenhum dos outros feriados eu tirei de folga, e eu tô trabalhando muito, porque teve um aumento de atendimentos, porque as pessoas estão buscando mais ajuda, e que bom, né? Porque é um momento difícil, a gente precisa também reconhecer isso e buscar. Então, assim, mas eu tô trabalhando muito. Eu falei, peraí, hoje eu não quero fazer nada, não quero ter compromisso nenhum, assim. Então, vou relaxar. Então, de tempos em tempos, a gente precisa também, sabe, se dar esses espaços. Não é só, sabe, correr, não é só fazer, não é só produzir para nós mesmos ou para qualquer outra coisa. Tá tudo bem se tiver uma semana que eu quiser dormir até mais tarde todos os dias, né? Então, acolher isso. Olha, a Zilene tá mandando beijo para Ah, nós e beijozinho! dizendo isso mesmo, Vó, precisamos aceitar as nossas imperfeições internas que vivemos melhor. É acolher as nossas sombras, né? É muito um trabalho que a gente faz ainda da psicologia, e é um pouco do que eu tento levar também nas caminhadas quando eu faço, é de integração. A gente vai integrar a nossa sombra e a nossa luz, a gente não vai rejeitar nada. Então, o que é imperfeição, né? De repente é só uma característica, é uma coisa, a gente tem que parar, eu acho que, de usar essas palavras, sabe? Imperfeição, é fracasso, eu fracassei porque eu não consegui acordar mais cedo para fazer a atividade física que eu ia fazer. Então, pus, minha vida acabou por causa disso. Não, não acabou, né? Você continua aí tentando outras coisas, né? Então tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, a integração ela é importante. E outra também que eu diria que é a gente saber o que nos faz bem, né? Como eu já falei, o que pode Sim, nos reabastecer de energia, como também a gente pedir ajuda. sim. E procurar as pessoas e conversar e compartilhar. E até sobre isso quero dar dois exemplos que eu fiz um workshop que foram 4 sábados dos seminários Insight, que foi um curso que eu fiz presencialmente. E agora teve esse workshop, então foi muito bom para eu reconectar com aqueles aprendizados que eu tive numa vivência, né, ao vivo há Uhum. alguns anos, então foi muito forte, foi muito bom. E um outro momento que também foi em grupo, também foi de conexão muito profunda, foi com a Van, que ela coordena um grupo que se chama Conectar e Transformar, que está muito embasado na questão do autoconhecimento e também tem a ver com meditação. Então, eu Uhum. queria que você contasse um pouquinho para nós, Claro. enfim, essas ferramentas, como é que elas podem nos ajudar, e como é que o Uhum. pessoal também pode participar, quem quiser experimentar essa vivência online, Claro. né? Sim, sim. Mas mesmo assim, gente, tem Funciona uma incrivelmente. conexão. Uhum. Foi Sim. incrível. Porque a gente, nesse momento é o que a gente tem, né? E a gente cria ferramentas, né? Enfim, cria, é, enfim, jeito para isso, né? Mas eu achei muito importante a gente buscar recursos sempre. Porque a gente às vezes fica, né, numa sensação meio que de onipotência, e isso tem a ver com aquele negócio de fortaleza, sabe? Eu tenho que ser forte o tempo inteiro, eu tenho que fazer as coisas sozinho, porque senão parece que eu fracassei, né? Enfim, pedir ajuda às vezes é muito difícil, né? Então, o quanto que a gente precisa também, eu acho que acessar essa nossa vulnerabilidade, eu vou usar essa palavra de novo, porque eu acho que tem muito a ver com isso, e reconhecer. E tá tudo bem a gente precisar de ajuda nesse momento, né? E às vezes não é uma coisa só, a gente vai ter que buscar vários recursos, a gente vai ter que criar recursos, a gente vai ter que, enfim, buscar ajuda para criar esses recursos, e depois de um tempo eles se tornam internos, a gente de repente não vai mais precisar do externo ali, só que por um momento a gente vai precisar. Então, eu, por exemplo, tipo, eu tenho a minha terapia, eu tenho, enfim, os meus estudos de Vedanta que eu faço, que são voltados para o autoconhecimento, eu tenho a meditação, né? Então, são vários pilares que a gente precisa, né, encontrar. Tem um lazer que é muito importante. Você falou da música, né, que para você funciona bem. Então, assim, eu acho que cada um pode pensar.
quando eu faço, né, alguma atividade, que atividade quando eu faço, eu me sinto conectado, eu me sinto presente, eu me sinto bem, onde eu não estou pensando em nada, eu não estou pensando em problema, eu não estou criando problema, né? Porque a gente mais cria problema do que, na verdade, né? Enfim, a gente vai buscar, tá muito parado, não. Aí vem uma ansiedade que vai lá na frente, e aí vira aquele, né, aquele pandemônio dentro da gente. Mas, então a gente precisa, né, enfim, ter esses recursos. Então, cada um, acho que tem uma capacidade já para criar, para dar um passinho, e além disso é buscar ajuda quando em outras esferas, porque não precisa ser uma coisa só. E o Conectar, ele é um curso, é um programa muito importante para mim, porque enfim, ele começou lá em 2016, né? Ele sempre foi presencial e ele foi mudando, porque eu fui mudando, então ele vai ficando mais profundo. E eu queria muito fazer algo, né, nesse momento para dar suporte, né? Para suportar, para acolher. Então, inclusive, o Conectar ele é 100% gratuito. Enquanto a gente estiver nesse momento de isolamento, ele vai ser, né, um compromisso meu, né, com as pessoas que quiserem, né, enfim, realmente enfim, mergulhar nesse processo interno, mas é na busca da paz, né? Porque a gente também tem uma grande ilusão de que a paz, ela é, ou ela é construída, né? Eu preciso construir a minha paz em coisas, em objetos, ou então que eu vou buscar ela em coisas externas, né? E a paz, primeiro, ela não é construída, ela não é criada, ela é encontrada. E ela é um movimento interno. A gente pode estar em paz mesmo no meio do caos. Mesmo em tempos de pandemia, a gente pode sentar e aí, sei lá, ouvir uma música, ou então pintar uma aquarela, ou então dançar e se conectar com essa paz que existe dentro de nós. Né? O mundo não está perdido porque a gente está nesse momento, nessa fase de isolamento. A gente acho que já aprendeu em 90 dias que a gente consegue se reinventar. A gente só precisa aceitar isso. Quanto mais tempo a gente segura, né, enfim, aquele ideal que é o antigo, né, enfim, aquilo que era, a gente não vai conseguir se comportar e aproveitar aquilo que é hoje. Então a gente vai ter que abrir mão, né, enfim, de todos os ideais que nós tínhamos, de quem a gente acha que a gente é, para que a gente possa encontrar, às vezes, essa paz. E a meditação, ela é um dos espaços em que, assim, para mim, né, mudou a minha vida e que eu consiga encontrar essa paz. Então, eu medito enfim, todos os dias, porque eu acho que ainda mais nesse período, acho que ele é muito importante. Então, o Conectar, ele veio nesse momento, né, como um auxílio, e é justamente para que a gente possa se reconectar, encontrar essa paz que existe dentro de nós. Então, o grupo ele tem 4 encontros. Em cada encontro de 1h30, mais ou menos, a gente fala, é uma roda de conversa, é muito livre. Tá? E isso é uma coisa, é uma característica minha. Tudo que eu faço não tem regra, eu odeio regras. Então, assim, vamos fazer aquilo que faz sentido, né? Então, assim, é o grupo, então a gente vai sentir a energia do grupo que cada um precisa. Tem grupo que fala, todos os grupos falam muito. Então, enfim, é para todo mundo despejar. Falar o que está sentindo, a gente cria, sabe, enfim, uma conexão com esse grupo, que é muito incrível. Toda vez que acaba, a gente fala assim, eu não quero que acabe, eu quero continuar. E pode, né? Enfim, porque não tem contraindicação. Quem faz um pode fazer todos. Não tem problema. Tem gente que fez lá o primeiro e que está fazendo online agora, né? Então, é muito bacana. E aí, no final, a gente faz uma meditação guiada, que também é uma meditação super livre, que a gente faz de acordo com o momento. E aí eu faço, né, essa guiança, né, enfim, dentro dessa meditação. E aí se encerra. E aí são 4 encontros. A gente vai começar a terceira turma na semana que vem. Né? Então a gente abriu aí essa terceira turma, essa semaninha é semaninha de descanso, e a gente retoma, vai ser de quarta-feira os grupos, a partir das 8. Então, né, fica aí a dica, quem quiser, é 100% gratuito, enfim, não tem contraindicação, basta você estar aberto e, enfim, quiser e querer, né, encontrar essa paz nesse momento. Gente, para quem chegou agora, estamos esperando a internet melhorar, mas não está melhorando. Mas pelo menos vocês estão ouvindo a Van, então a gente está brincando de programa de rádio hoje. Sim. Né? Pelo menos dá para a gente bater um papo.
Então, para quem chegou agora, a Vanessa Caramelo, peregrina psicóloga, a gente está falando hoje sobre esses tempos, né, de peregrinação interna. Eu acho que daqui a pouco a gente já está indo para o final. Eu queria só comentar aqui, ó, o Thiago tá dando oi e dizendo que tá louco para fazer o caminho novamente. Esse também é Sim, um eu ponto também. que nós peregrinos estamos, né, um tanto ansiosos, né, Vai ser a para primeira voltar. coisa, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, todo cada um pegar a mochilinha e vai lotar essas estradas aqui. A Zilene está dizendo: a música me ajuda muito nas horas que estou cozinhando, dias agitados, ouço música zen e dias muito calmos, gosto de uma batida mais alegre e super Legal. funciona. O Magnus, que é um peregrino querido lá de Porto Alegre, que amanhã ele vai estar com a gente aqui Uhum. na live, está dizendo que ele tem praticado o mindfulness. Legal. Uhum. Olha, olha, e a Zita lembrando do Ho Oponopono. Também é Então tem legal. também Uhum. ferramentas super simples, super disponíveis, né, gente, que tá ao alcance de todo mundo. Eu vou dar uma dica também bem prática para vocês, que eu até já botei nos stories aqui em algum momento. O André Trigueiro é um jornalista que eu admiro muito e ele é ambientalista e espírita também. Ele tem feito lives às 9 da manhã, Papo das 9, tanto no Insta quanto no YouTube. É muito inspirador, é realmente um alimento para a gente conseguir manter um equilíbrio, uma serenidade, uma positividade, porque né, Uhum. a gente precisa estar atento a nós mesmos e nos fazer bem, nos fazer felizes na medida do possível, né, Com gente? certeza. Com certeza. Tem muitas ferramentas, né? Quando a gente vai buscar meditação, principalmente tem o Tadashi também, que eu gosto muito, que ele faz 2 meditações por dia, uma 6h30, 6 da manhã e outras 8 da noite. Então a gente tem que buscar os recursos, né? Nós não estamos sozinhos. Eu acho que isso é importante também, né? A gente pensar. Essa situação, assim, tá todo mundo no mesmo barco. Então, se eu tô com medo, eu tenho que pensar. As pessoas estão com medo também, eu não tô sozinha nessa, né? Então, isso é muito importante, né? No momento em que a gente se une, e aí entende e isso conforta, né? Fala assim, não, então tá todo mundo passando por isso, ufa, então tá tudo bem. Tipo, tá tudo exatamente no lugar que deveria estar. Por mais que às vezes é loucura pensar isso dentro de uma situação de pandemia, mas assim, até o vírus, ele tá no lugar, ele veio na hora que tinha que vir para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Nada, nada, nada é fora do lugar. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que essa folha não tenha que ter caído. Né? Então, enfim, acreditar nisso, eu acho que ajuda também nesse momento, né? Enfim, a gente entender que tá tudo bem, né? Que tá tudo bem. Mesmo não estando tudo bem, né? A gente ainda assim consegue encontrar momentos de paz, a gente consegue se descobrir, aproveitar esse mergulho para nós mesmos. Então, assim, ficar mais em casa, né? Enfim, quando é que eu ia pensar que eu ia ficar tanto tempo em casa? Eu fico pensando às vezes, beleza, depois eu vou voltar, não sei se eu quero voltar como eu queria, como era antes. Porque eu ficava fora de casa a semana inteira, trabalhava das 9 da manhã até as 10 da noite, né, no consultório. Eu falei, não, eu vou ter alguns dias que eu vou continuar atendendo online porque eu quero ficar em casa, né? Então a gente vai ter que se adaptar porque a gente realmente valoriza algumas coisas que são diferentes de antes. E uma observação bem interessante que uma amiga fez no início do isolamento, que foi isso das relações, Uhum. né? Que, claro, a gente está com essa dificuldade aí física da distância, mas que, por outro lado, tem uma bela oportunidade de se dar um salto nas relações, porque eu acredito muito nisso, a nossa conexão é muito além da física. Uhum. Então, eu tenho me reabastecido de afeto com chamadas com vídeo, né, uma ligação telefônica. Então, isso de uma certa forma acaba nos aproximando num outro nível. E exatamente como a avó falou, tá todo mundo no mesmo barco
E eu tenho grupos assim de amigos que, nossa, juntos eu tenho certeza que a gente está passando até de uma forma positiva por tudo isso, porque estamos juntos, né? Então, quando um não está bem, né, o outro dá uma ajuda e a gente vai se apoiando. Isso é muito, realmente é efetivo, né? É Procurar outro as pessoas, recurso, pedir né? É outro, ajuda, compartilhar. porque esse é outro recurso. As relações, elas são um recurso também, né? Em muitos momentos. Isso, ao mesmo tempo, o silêncio também. Porque às vezes eu penso assim, nossa, eu não quero falar com ninguém. Pensa, mas você vai olhar e fala, putz, eu não quero falar com ninguém, tá tudo bem também. Né? Então, entender esses movimentos, essas diferenças. Um dia você vai estar de um jeito, de repente, no mesmo dia, você vai ter 3 humores diferentes. Né? Então, a meditação ela pode ajudar nisso. Então, assim, e eu medito umas 3 vezes por dia, às vezes mesmo. Às vezes eu passo a tarde inteira, às vezes eu tenho 1 hora de janela, eu fico 1 hora ali sentadinha no meu cantinho de meditação, acendo uma velinha e fico ali ou rezando, orando, porque é um dos ferramentas que eu tenho, né? Eu oro para, enfim, para o universo, para aquilo que eu acredito, não é para nenhuma religião específica, mas e também a meditação. Então, a gente precisa usar isso, né? Tudo que a gente tiver ao nosso alcance, tá tudo bem. Ai, querida, olha, estamos nos minutos finais. Que pena que a gente não conseguiu te ver. A gente Sim. pode fazer em algum outro momento uma nova conversa. Não sei se você quer deixar alguma mensagem final. A gente Uhum. pode renovar aí o convite para o Conectar e Transformar, Sim. que começa semana que vem, né? Uma nova Isso. turma. Isso no dia 17. Quem tiver interesse pode entrar, né, no meu perfil, mandar inbox, né? Tem o perfil da Shang. Enfim, pode fazer. A Zi vai fazer de novo, né? Então, quem for vai encontrá-la nessa turma. Mas eu acho que o recado, ele é justamente, eu acho que, enfim, para que a gente não se desespere, sabe? Eu sei que às vezes é difícil, porque vem assim, né, uma angústia, mas a gente muitas vezes precisa, sabe, tipo, sentar, né, parar um pouquinho, olhar para esse caos e simplesmente relaxar. E entender que assim, que tudo está exatamente como tem que estar. Então, quando a gente encontra, às vezes, uma ordem, sabe, no meio desse caos, por mais que a gente não compreenda ainda, enfim, a mensagem, o porquê, mas que a gente, enfim, entende que tem um porquê, que tem uma ordem aí. Mesmo não sabendo, isso faz com que a gente consiga relaxar, com que a gente, sabe, não tente controlar as coisas, e isso tudo vai fazer com que você encontre essa paz interna. E eu acho que quanto mais momento de paz a gente tiver nesse período, mais fortalecido a gente vai ter. Enfim, a gente vai estar. Não é fácil, não é fácil. Dá vontade de gritar, grita também. Só que saiba que depois você vai encontrar esse momento de paz, né? Então essas oscilações elas também fazem parte, vamos passar por elas, não vamos negar nada, mas sempre entender que quando tiver muito difícil, quando a gente estiver naquele pico de desespero, sabe? De olhar para fora e parecer que não existe solução, vem às vezes uma sensação de desesperança, porque às vezes vem mesmo. A gente tem que pensar nisso, nada está fora do lugar, vai ficar tudo bem. E aí a gente para de querer controlar as coisas. Porque o desespero ele vem quando a gente tenta controlar, né? Então a gente pode, enfim, se aprofundar muito mais e a gente faz esse aprofundamento, né, no conectar, mas essa é a base. A gente não vai controlar nada. As coisas são como elas são e a gente vai ter que aceitar. E saber disso dá um alívio. Imagina, a gente não tem que controlar nada, a gente não tem que nem saber o que eu vou fazer amanhã, não sei nem sei o que eu quero fazer amanhã. Não sei o que vai acontecer com o mundo amanhã. A gente solta, sabe, um peso que a gente carrega a vida inteira. Então é libertador a gente entender que a gente pode respirar e simplesmente viver a nossa vida, enfim, tipo, dentro do agora, sem pensar muito no amanhã. É passo de formiguinha, um passo depois do outro, né? O caminho se faz ao caminhar. Então, assim, é um passinho. É mais um passo que a gente vai dar. É mais um passinho. Quando a gente chegar lá, a gente vai saber. A gente não precisa ficar calculando a rota nesse momento, nem quantos quilômetros a gente já caminhou, nem quantos quilômetros a gente vai caminhar ainda. Enfim, porque a gente não sabe, né? E a gente não precisa saber. Vamos só viver, né, aquilo que existe hoje.
Então, acho que se a gente tiver esse pensamento, a gente vai conseguir relaxar um pouco mais, sabe? Não sofrer tanto com tudo isso que está acontecendo. Vai doer, né? Porque a dor ela faz parte, mas sem gerar aquele sofrimento, né? E um ponto acho que também importante a gente pensar é que nesse momento a gente não vai também encontrar, sabe, aquela felicidade, sabe, que a gente talvez tinha antes. Porque não tem como, as pessoas estão lá fora, como tá, não tem como. Então tá tudo bem a gente encontrar um bem-estar. Então quando a gente encontra um momento de alegria, um momento de bem-estar, um alívio dentro de todo esse sofrimento, isso é a felicidade que a gente vai encontrar nesse momento, né? Sem querer, sabe, alguma coisa que a gente já sentiu, que a gente já viveu, abrir mão disso. O que é agora é agora. E é totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já viveu. Isso também é um ponto muito importante, né? A gente está aprendendo, Uhum. né? A humanidade nunca passou por algo assim, dessa forma, e graças a Deus a gente tem um monte de recursos, né? Hoje em dia aí estamos conversando, né? Uhum. Pela internet, nossa, enfim. Gente, então vamos lembrar de respirar, como eu Sim. ouvi a Van fazer, né? E seguimos juntos nessa Sim. caminhada. E, enfim, eu tô à disposição, né, de vocês. Outro ponto que eu queria só citar é que, como a Van falou, né, a gente ter isso de calma, né, um dia depois do outro, um turno depois do outro, uma hora depois da outra, Uhum. um passinho depois do outro, e a gente manter também uma forma, pelo menos que eu acredito interessante de manter a esperança e a positividade, é também a gente pensar nos planos futuros, né? O Uhum. Thiago falou agora, louco para fazer o caminho de novo, Uhum. né? E É o investir nesses momento, né? sonhos, pensar, né? Nossa, o que que eu ainda não fiz? O que que eu quero fazer ainda na minha vida? Acho que esse é um momento perfeito para a gente reavaliar tudo isso, se reinventar e, enfim, em breve aí torcendo, né, para que a gente consiga voltar aos caminhos, aos sonhos de uma maneira mais inteira, mas com certeza, gente, esse período tem aprendizados e tem um propósito que às vezes a gente nem sabe, né? Quantas vezes não aconteceu coisas ruins para nós que só depois a gente foi entender, Sim, nossa, aquilo sim, aconteceu, né, por tal motivo. Então, são muitos aprendizados. com certeza. E vamos então aprender, né? Vamos mergulhar nesses aprendizados. É o que a gente pode fazer agora. Ai, Ivan, muito obrigada. Eu Muito que bom te ouvir. agradeço. Vamos marcar de novo para que o pessoal possa realmente, efetivamente Desculpa te não poder ver, aparecer, mas acho que mas foi não, acho muito que bom te deu. É, ouvir. que bom. Foi muito bom te ouvir. E, gente, então, sigam a Van no Shang Experiências, né? É Isso, isso, né? isso, é Xang Experiência. Isso. Para vocês ficarem sabendo, então, dos próximos eventos. E para quem Querida, quiser muito obrigada. participar, né, do Conectar, é só mandar uma mensagem lá e aí a gente tem como incluir ainda no grupo, né? Então, quem tiver interesse. Mas eu que agradeço, Déia. Então, peregrina, bom caminho, buen camino em la vida. Sim, para E a nós, gente se não é? fala. Sim, muito obrigada, obrigada. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.